Maria Flor, sem dizer uma palavra, faz Zé Felipe e Virgínia ficarem sem chão. A pequena, mesmo em silêncio, faz um pedido de atenção, de socorro. Um pedido que diz: chega de brigas, estamos aqui. Maria Flor tem apenas 3 anos de idade, mas dentro do silêncio inocente dos seus olhos já se desenhava uma certa compreensão. No meio do turbilhão de notícias, boatos e comentários que rodeavam a separação dos seus pais, Virgínia e Zé Felipe, a menina, ainda não conseguia entender o que significava o divórcio, nem sabia explicar em palavras o vazio que crescia em seu pequeno coração. Mas ela sentia. Sentia quando a voz dos adultos se elevava em discussões que terminavam com portas batendo. Sentia quando o abraço do pai estava mais curto e quando o colo da mãe carregava uma ansiedade disfarçada de força. A dor da distância se manifestava em gestos simples. O olhar demorado, o brinquedo largado sem vontade, o sorriso que demorava a aparecer. Mas antes de continuar, já se inscreve no canal e vem com a gente descobrir o que Maria Flor fez para deixar todos sem reação. Enquanto o público acompanhava tudo de longe, pelas telas e comentários das redes sociais, para Maria Flor, Maria Alice e José Leonardo, o impacto não era sobre quem tinha razão ou quem estava certo. Era a perda daquilo que para ela parecia natural, a presença simultânea do pai e da mãe. O amor infantil não conhece fronteiras de orgulho nem entende as mágoas dos adultos. A criança só deseja unidade. Só deseja que todos estejam juntos, que os dias sigam no ritmo do afeto. Por isso, cada ausência era para ela uma fissura. Naqueles dias de turbulência, Maria Flor e os irmãos passavam o final de semana na casa do pai, sob os cuidados da avó paterna, Poliana. Diferente dos holofotes e dos comentários que o mundo lançava sobre a vida da família, Poliana enxergava o que ninguém mais via. O silêncio carregado de tristeza no comportamento da neta. A pequena, sempre tão ativa e cheia de curiosidade, mostrava-se quieta, como se carregasse um peso invisível. Não havia lágrimas dramáticas nem palavras de protesto, mas uma melancolia que se expressava em atitudes miúdas. Poliana, mãe experiente e avó amorosa, percebia em cada detalhe a angústia da neta. Sabia que aquela dor não podia ser explicada nem com discursos, porque nascia da pureza do coração infantil. Ela via como Maria Flor olhava para o portão, como se esperasse que em algum momento os 2 pais chegassem juntos, como antes. Via também a forma como a menina segurava com força as mãos da irmã mais velha, Maria Alice, quase como se precisasse de apoio para atravessar a tempestade emocional que não sabia nomear. A menina não sabia explicar por que a mãe agora passava noites fora daquela casa, nem porque o pai parecia mais preocupado, mas sentia a falta de uma harmonia que antes era natural. Essa percepção era quase instintiva, uma espécie de radar emocional que traduzia em silêncio aquilo que os adultos tentavam esconder com sorrisos apressados. Enquanto a imprensa explorava o fim do casamento como espetáculo, a verdadeira história se desenrolava nos olhos de uma criança. A ausência de explicações claras não impedia que ela sentisse as mudanças. Pelo contrário, talvez até aumentasse sua dor. Para Maria Flor, cada minuto em que via os pais separados era como se o mundo tivesse perdido um pedaço do seu equilíbrio. E essa sensibilidade, tão rara e tão pura, transformava a menina em testemunha e vítima de um conflito que não era seu. Poliana, com seu olhar atento, compreendia o quanto aquilo era injusto para a neta. O que podia oferecer era presença, era colo, era um amor incondicional que servisse como ponte até que os pais encontrassem forças para lidar com suas diferenças. Enquanto se discutia sobre contratos, patrimônio e mágoas, Maria Flor apenas queria aquilo que parecia tão simples, ao mesmo tempo, tão distante: a união. Era uma percepção de inocência que desmontava qualquer justificativa. Sua tristeza não precisava de explicações complexas, porque o que lhe faltava era evidente: o pai e a mãe juntos ao seu lado. O gesto de Maria Flor não nasceu de um planejamento nem de palavras ensaiadas, mas da espontaneidade que só uma criança de 3 anos poderia carregar. Zé Felipe, já fragilizado pela dor do divórcio e pela distância que se impunha entre ele e Virgínia, foi o primeiro a ser alcançado. A menina se aproximou do pai com um olhar que parecia maior do que ela mesma, um olhar capaz de ultrapassar qualquer barreira de orgulho ou de justificativa adulta. Não havia discurso, não havia explicação. Só um chamado: papai. Havia apenas a simplicidade de quem queria sentir de volta a segurança de uma família inteira. O pequeno gesto, um toque. A pequena ofereceu um brinquedo, e buscou pela mão dele. Apertou como nunca. Maria Flor carregava uma força silenciosa,
como se dissesse o que nenhuma palavra ousaria pronunciar: a necessidade de união. Naquele instante, Zé Felipe sentiu como se todo o peso das brigas, das manchetes e dos julgamentos desaparecesse diante da pureza da filha. O coração de um pai, por mais machucado que estivesse, não resistia àquele apelo inocente. Ele compreendeu, sem precisar de tradução, que Maria Flor não buscava escolher lados nem entender quem estava certo ou errado. Ela apenas queria ter de volta o calor que um dia preencheu a casa. A criança, sem noção dos dilemas adultos, trouxe à tona a verdade mais simples: nada importava mais do que o amor. O impacto foi imediato. A dureza que o orgulho havia construído ao redor de Zé Felipe começou a se desfazer. As discussões que antes pareciam incontornáveis perderam o sentido diante do pedido silencioso da filha. Ele percebeu que cada lágrima escondida, cada noite de ansiedade, cada comentário nas redes não tinha o mesmo peso que o olhar daquela menina. Maria Flor, com apenas 3 anos, estava mostrando a ele que a felicidade não estava em vencer disputas, mas em oferecer um lar de harmonia para quem mais precisava. Algum tempo depois, foi Virgínia quem recebeu o mesmo gesto. A mãe, que vinha carregando o peso de mágoas acumuladas, tentando manter uma postura firme para proteger a si mesma e os filhos, não conseguiu resistir à pureza daquela aproximação. Maria Flor, sem compreender o alcance de sua ação, repetiu com Virgínia o que já havia feito com o pai. Um gesto simples, um chamado: mamãe. Um olhar demorado. Uma oferta de carinho que não pedia explicações, apenas respondia ao desejo de união. Virgínia, acostumada a ser observada pelo público, a sustentar uma imagem de força diante de tantas críticas e cobranças, se viu desarmada. A filha, ainda sem palavras complexas, mostrava que a grandeza estava justamente na simplicidade. Todo o muro que Virgínia havia erguido para se proteger das dores da separação cedeu diante daquela inocência. O amor de Maria Flor não carregava mágoas, não questionava o passado, não exigia reparações. Apenas queria a presença dos dois juntos, mesmo que por um instante. Antes de saber que decisão Virgínia e Zé Felipe tomaram, deixe nos comentários o que você achou desse pedido de atenção, quase de socorro de Maria Flor. Foi nesse momento que o peso da responsabilidade caiu sobre ambos. Zé Felipe e Virgínia, cada um atingido em separado, entenderam que não poderiam ignorar o que a filha havia expressado. Era mais do que um pedido. Era um grito silencioso de uma criança que, sem compreender os termos da vida adulta, sabia perfeitamente o que lhe faltava. A repetição do gesto, direcionada a cada um dos pais, tornou-se impossível de ser ignorada. Não era coincidência, não era uma atitude comum. Era o coração de uma filha tentando costurar com pureza aquilo que o orgulho dos adultos havia rasgado. Tocados de maneira tão profunda, as defesas de Zé Felipe e Virgínia já não tinham a mesma força. A mágoa, o ressentimento e a raiva que sustentavam a separação pareciam frágeis quando comparados ao peso de uma filha tão pequena pedindo união. Eles entenderam que, se não fossem capazes de se reconciliar como casal, ao menos precisariam se reencontrar como pais. O gesto de Maria Flor abriu espaço para um diálogo que antes parecia impossível. Não havia como negar a evidência. A menina de 3 anos havia conseguido romper um silêncio carregado de rancor e havia plantado nos dois uma semente de reflexão. O orgulho que tantas vezes impedia conversas agora parecia pequeno diante da responsabilidade de oferecer um lar mais leve para a filha. O gesto, tão singelo e puro, foi a fagulha que incendiou o desejo de repensar caminhos. Zé Felipe e Virgínia, ainda inseguros, aceitaram se encontrar, não por eles, mas porque a filha havia mostrado que a dor da separação estava machucando além do casal. Era o amor inocente de uma criança abrindo a porta para uma reconciliação que ninguém imaginava ser possível. O encontro entre Zé Felipe e Virgínia não aconteceu em clima de romance nem com promessas irreais de um recomeço imediato. Foi, antes de tudo, um gesto de maturidade despertado pelo que a filha de 3 anos havia mostrado. A presença de Maria Flor ecoava em cada pensamento deles, como se a pureza da menina tivesse deixado uma marca impossível de ser ignorada. Zé Felipe chegou com o coração ainda pesado, lembrando das discussões e de todo o desgaste da separação. Virgínia, por sua vez, carregava a defesa de quem não queria se ferir novamente, se sentindo culpada. Mas ao mesmo tempo não conseguia afastar da mente a imagem da filha buscando com os olhos algo que nem os adultos conseguiam oferecer. Os dois estavam diante um do outro não porque tinham resolvido suas diferenças, mas porque entenderam que havia algo maior do que as mágoas pessoais.
A conversa começou tímida, carregada de pausas e de lembranças difíceis. Ainda havia ressentimento, ainda havia feridas abertas. Mas, em cada silêncio, pairava a lembrança de Maria Flor e de seu gesto. O peso daquela inocência servia como freio para qualquer palavra áspera que ameaçasse escapar. Em vez de acusações, os dois começaram a refletir sobre o impacto que tudo aquilo estava causando nas filhas, especialmente na mais nova, que havia conseguido expressar de forma tão pura a necessidade de união. Não era mais sobre quem tinha razão ou sobre quem errou mais. Era sobre responsabilidade, sobre o dever de proteger uma infância que ainda se desenhava. Zé Felipe se abriu primeiro, confessando o quanto o gesto da filha havia o desmontado. Disse que nunca se sentiu tão vulnerável, tão atingido por algo que parecia tão simples, ao mesmo tempo, tão profundo. Virgínia ouviu em silêncio, mas não precisou de muito tempo para admitir que havia sentido o mesmo. O orgulho que os mantinha afastados foi se diluindo na medida em que ambos reconheceram que não era possível ignorar o que Maria Flor havia mostrado. A menina não precisava de discursos, ela precisava de exemplos, de um ambiente onde pudesse crescer cercada de afeto, mesmo que os pais já não dividissem o mesmo teto. Aos poucos, a rigidez foi cedendo espaço para uma conversa mais sincera. Eles falaram sobre erros, sobre frustrações, mas também sobre o amor pelos filhos. Descobriram que, apesar de tudo, ainda existia um ponto em comum que os unia de forma inquebrável: a vontade de ver as crianças felizes. Essa consciência os aproximou de uma decisão que parecia improvável semanas antes: deixar de lado as diferenças pessoais para construir um relacionamento de respeito e parceria em nome da família. O momento mais simbólico surgiu quando, pela primeira vez desde a separação, Zé Felipe e Virgínia se permitiram compartilhar um sorriso breve ao falar de Maria Flor, Maria Alice e José Leonardo. Foi como se a pequena Maria Flor, mesmo sem estar presente, tivesse conseguido arrancar deles uma fagulha de leveza que há muito tempo não aparecia. O peso das discussões ainda existia, mas estava sendo sobreposto por algo mais forte: o desejo genuíno de oferecer aos filhos uma vida sem a sombra constante da disputa. A imagem que se formou a partir desse encontro foi poderosa. Maria Flor, mesmo tão pequena, havia conseguido o que milhões de fãs desejavam: ver os dois juntos, ao menos em harmonia. A menina se tornou símbolo de pureza e força, não apenas dentro da família, mas também fora dela. A moral dessa história se impôs naturalmente. Maria Flor mostrou que, muitas vezes, os adultos se perdem em disputas que parecem gigantes, mas que, diante da inocência de uma criança, revelam-se pequenas. Foi preciso que uma menina de 3 anos, sem entender a complexidade do mundo, apontasse com sua sensibilidade o que realmente estava em jogo: a felicidade de uma família. O reencontro de Zé Felipe e Virgínia não significava apagar o passado nem reatar o casamento, mas sim inaugurar uma nova forma de convivência, baseada no respeito, no cuidado e no compromisso com o bem-estar das filhas. E é essa mensagem que fica: a pureza infantil tem um poder transformador. Maria Flor, sem palavras elaboradas, conseguiu unir o que parecia irreconciliável, lembrando a todos que o amor é capaz de superar orgulho, mágoa e distância. E ao público, que acompanhava cada detalhe dessa história, restava apenas uma reflexão: se uma criança de 3 anos conseguiu mudar o rumo de uma família inteira, o que nós, adultos, estamos deixando de lado quando ignoramos a força simples e verdadeira do amor? E assim, a pureza de Maria Flor nos lembrou que o amor sempre fala mais alto do que qualquer orgulho ou dor. Essa história nos mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, um gesto simples pode transformar destinos inteiros. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like, compartilhe para que mais pessoas sintam essa esperança e, claro, se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias que nos emocionam e nos inspiram. Juntos, vamos espalhar amor, união e fé no poder das famílias. Afinal, é disso que o mundo precisa cada vez mais.